Olá, meu querido, meu amado, minha amada, Deus te abençoe, graça e paz. Estou muito feliz da gente estar juntinhos mais uma vez no treinamento MDG. Eu sei que há um propósito de Deus disso. Vamos em frente, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre mais um assunto importante, né? Sobre o nascer de novo. O título da nossa lição de hoje é, na verdade, um questionamento, uma pergunta. Você já nasceu de novo? É o estudo de número 8 da nossa apostila de consolidação, apostila do nível 1 do treinamento MDG. Muito interessante, tá? Você começou a fazer esse treinamento porque você certamente tem fé, você acredita no Senhor Jesus, mas essa pergunta é bem oportuna e necessária. Afinal, você já nasceu de novo? Eu poderia perguntar, você já se tornou uma nova criatura? Você já nasceu? Você tem certeza que se tornou, aos olhos de Deus, uma nova criatura? É disso que vamos falar. Eu estou com a minha apostila aberta aqui no computador e a gente vai comentando os assuntos da apostila juntos. Vamos lá. O novo nascimento, a primeira coisa que a gente precisa entender, é a porta de entrada no reino de Deus. Jesus deixou isso muito claro em João capítulo 3, versículo 3. Quando Jesus disse para Nicodemos, eu vou ler, está aqui na própria Bíblia, eu vou ganhar tempo, não vou ler na Bíblia, depois você pode pegar na apostila e conferir na sua Bíblia, mas o texto está na apostila. Diz assim, olha, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o novo nascimento, o fato de você nascer de novo, isso é a porta de entrada no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Certo? Então, a gente já falou aqui sobre as consequências do pecado, a maldição que recaiu sobre a humanidade por causa do pecado de Adão e Eva e por sermos descendentes de Adão e Eva. Então, na verdade, todo homem que não nasceu de novo, ele não entrou no reino de Deus, ele está debaixo de maldição. Isso é um ensinamento importantíssimo, está na Bíblia, está claro na Bíblia. A Bíblia diz em Gálatas, eu vou ler aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz o seguinte, olha, preste atenção. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, o que a Bíblia diz? Que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Que lei? Da lei de Deus. A lei de Deus dizia o seguinte, pecou, tem que pagar. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles pecaram, desobedeceram e foram expulsos da presença de Deus. Foram colocados para fora, sumariamente, lá do Jardim do Éden. Foram punidos, severamente punidos. Então isso é maldição. A lei, ela considerava maldito aquele que não cumprisse a lei. Então, todo homem que não está debaixo do sangue de Jesus, que não tem com Jesus uma aliança, é considerado maldito. Sabe, a gente vê nisso a importância, primeiro, de estar na presença do Senhor. Segundo, de falar de Jesus para as pessoas. Porque ou as pessoas têm Jesus, ou então a Bíblia diz que elas são consideradas malditas. Porque Cristo, é Cristo que nos resgatou da maldição da lei. Você entendeu? Por isso,
é que Jesus teve que ser morto naquela cruz, porque ele pagou, ele cumpriu o que a lei determinava, para que você e eu, estando debaixo do seu senhorio, do senhorio de Cristo, nós fôssemos libertos da maldição da lei. Nós vamos falar muito sobre isso aqui ainda no nosso treinamento. Então, por que muitas pessoas vivem uma vida fracassada? Por que a maldição se espalhou pelo mundo? Por que existem tantas pessoas derrotadas, em depressão, com vícios, praticando crimes, muita miséria, sabe? Porque as pessoas não nasceram de novo. Não passaram pelo novo nascimento, ou seja, ainda estão vivendo separadas de Deus por causa do pecado. Você consegue entender? Elas até acreditam em Deus, mas elas não nasceram de novo. Muita gente gosta de Jesus, muitas pessoas gostam de Deus, acreditam em Deus, mas não nasceram de novo, ainda não se entregaram de coração, ainda não tiveram um encontro, não nasceram de novo. Então elas continuam sendo velhas criaturas e debaixo de maldição, infelizmente. E aí você vê, por isso é que o mundo jaz da maldade, como a gente tem visto. Em Isaías capítulo 59, versículo 2, a Bíblia diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, todas as vezes que nós erramos, quer dizer, sempre que somos considerados pecadores e que não estamos debaixo do sangue de Cristo, que não temos uma comunhão com Cristo, então nós somos velhas criaturas e os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E a Bíblia diz, olha, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Então, é preciso que você entenda, meu amado, minha amada, fazendo esse treinamento, isso tem que ficar muito forte no teu coração, que o novo nascimento, ou seja, quando você se torna crente, fé, quando você se entrega nas mãos do Senhor, quando você passa a viver com Deus uma relação de intimidade estabelecida no sangue, na morte de Jesus, a Bíblia diz que você se torna uma nova criatura, você nasce de novo, e é aí que você se liberta dessas maldições, do poder do pecado, das consequências destrutivas do pecado. Você se liberta do mal, das destruições, da dor, da miséria, da pobreza, da derrota, do fracasso e finalmente da morte eterna, que é a condenação no final da sua vida. Quer dizer, quando você se torna uma nova criatura, é que as bênçãos de Deus são finalmente liberadas para você. Você entende? Isso é fundamental, isso é evangelho de Jesus. Vamos lá, vamos para a nossa apostila. O item 4 da apostila diz assim: o maior milagre, quando você nasce de novo, acontece na sua vida o maior de todos os milagres que Deus pode realizar na vida de um ser humano. Você recebe um coração novo, um novo espírito, sabe? Você é transformado. Ezequiel, vamos para a Bíblia, vamos ler na Bíblia. Eu vou ler aqui porque está na apostila, é mais fácil, né? Mas você deve conferir na sua Bíblia depois. Pega a apostila e confere lá. Ezequiel, no Antigo Testamento, capítulo 36, nós vamos ler do versículo 25 e 26. Ezequiel 36, versos 25 e 26. Diz assim, olha só que bacana, deixa eu ver aqui onde eu estou assim. Então
espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ou seja, no momento em que você nasce de novo, você vive uma mudança, uma metamorfose, algo muito grande que não dá para a gente explicar com palavras. Acontece quando você entrega a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Bom, aqui na nossa apostila nós temos aqui uma pergunta: o que é pecado? Afinal, o que é pecado? Muitos líderes, infelizmente, nem gostam muito de tocar nesse assunto não, porque é um assunto meio impopular. Mas João disse: toda iniquidade é pecado, e é pecado que não é para a morte. A verdade é que pecado, em um sentido mais amplo, meu irmão, não é assim, não é uma coisinha ou outra que a gente faça de errado. O pecado, no sentido mais amplo, é, na verdade, uma condição. Sabe? Quando as pessoas dizem assim: todos os homens são pecadores. Sabe? A condição de todo ser humano é a condição de pecador. Nós somos pecadores porque herdamos o gene do pecado. Todos são pecadores, porque todos vieram de Adão e Eva. E nós já vimos que, assim como o pecado entrou por um homem, ele se espalhou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, muitas vezes as pessoas ficam assim: não, pecar é mentir, pecar é roubar, pecar é matar. Não, essas coisas nós consideramos consequência do pecado. Na verdade, o pecado é uma condição que está permeando a nossa vida, sabe? Que nos mantém afastados de Deus. Nós cometemos erros, sim, porque somos pecadores, porque herdamos a condição de pecado. Você está entendendo? Então, no sentido mais amplo, pecado é a condição em que nós nos encontramos. Se você for pegar a Bíblia Sagrada, é lógico, você vai encontrar uma lista de pecados. São as obras da carne, né? A gente vai falar sobre prostituição, furtos, homicídios, adultérios e avareza, malícias, dolo, lascívia, inveja. Eu estou lendo aqui na apostila, tem uma série de erros que nós cometemos. Está em Marcos capítulo 7, versículos 21 ao 23. Todas essas coisas que nós praticamos erradas, nós as praticamos porque estamos em pecado, porque a nossa condição é uma condição de pecado. A nossa carne é uma carne que já nasce contaminada com o pecado. Entendeu? Então nós temos essa primeira lista de erros que a gente considera pecado, Marcos 7, versículo 21 ao 23. Em Romanos capítulo 1, versículos 29 ao 32, nós temos uma segunda lista de pecados, né, que levam as pessoas ao inferno, né? A gente fala de novo sobre iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Observa, sabe, murmúrio, soberba, presunção, desobediência, pais e mães, pessoas que são infiéis aos seus contratos, pessoas que não têm misericórdia com os outros, sabe? Nós temos uma relação grande ali, né? Romanos capítulo 1, do versículo 29 ao 32. E
Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, nós temos uma terceira lista de pecados, né? Fala dos devassos, os idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. A Bíblia diz que esses não herdarão o reino de Deus, tá? Pois bem, há ainda uma quarta lista de pecados em Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 21, e diz aqui, olha: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria, quer dizer, comer muito também é pecado, e coisas semelhantes. E diz aqui que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, olha só, preste atenção numa coisa que eu vou te ensinar. Todas essas coisas são consideradas pecado. Você deve ter percebido que eu não me preocupei em explicar o que é um pecado, outro pecado. Por quê? Porque eu quero que você aprenda nesse momento que para Deus não existe pecadinhos e pecadões, sabe? Não existe. Você nota nessas listas de pecado que a Bíblia relaciona, que a Bíblia coloca o pecado, por exemplo, de inveja, de inimizade, junto com homicídio, com adultério, sabe? Está tudo misturado ali. Por quê? Porque não tem pecadinhos e pecadões. O pecado, ele é pecado independentemente do tamanho ou da gravidade desse pecado, sabe? Porque eles custaram, todos eles, todos os pecados, custaram o preço do sangue de Jesus. Jesus morreu por causa de um mentiroso, e morreu também por causa de um invejoso, e morreu também por causa de um assassino ou de um maníaco sexual. Jesus morreu para salvar a todos indistintamente. Sabe, infelizmente, assim, na sociedade, muitas vezes as pessoas, elas estabeleceram, preconizaram, por exemplo, uma pessoa que, deixa eu ver aqui, uma pessoa que estupra, um estuprador, ele é considerado moralmente pior, degenerado, né? Pior do que o que roubou. Se o cara apenas roubou, ele cometeu erro, é um pecador, mas o que estuprou é muito mais pecador. Para Deus, não. Para Deus, o estupro, o assassinato, o roubo, a mentira, a vaidade, enfim, a falta de perdão, você não liberar perdão para as pessoas. Sabe, é interessante a gente dizer isso, porque muitas vezes você vê dentro da igreja as pessoas querendo apontar o dedo umas para as outras. Às vezes na sua vida você vê quem olha para você e fica querendo te atirar pedras, sabe? Por isso que Jesus disse, olha, não julgueis para que não sejais julgados, porque da mesma maneira como você condena, você será condenado. A gente vai falar mais sobre isso, a gente vai falar muito sobre isso aqui no nosso treinamento. Então, não existe pecadinho e nem pecadão, sabe? A verdade é que se você não tiver Jesus, você não tem salvação, porque mesmo seus pecados mais pequeninos, que você considera pequeninos, porque para Deus não tem gravidade, não tem mais pecado, menos pecado, mesmo os pequenos erros que você comete, esses erros podem te levar, não, te levarão para o inferno, com certeza, porque é um descumprimento da lei. A gente viu no Velho Testamento, a mulher de Ló olhou para trás, virou estátua de sal.
O próprio Adão e Eva, só porque ele comeu aquela frutinha daquela árvore lá, Deus disse, não pode comer, ele foi lá, comeu. A punição foi grave, a lei de Deus é severa demais. Então, só pela misericórdia é que nós somos perdoados. A salvação é só pela misericórdia, só por Jesus mesmo, só por Jesus. E você quer saber qual é o pior de todos os pecados? Sabe, o pior de todos os pecados, esse aqui, vou te falar, é um absurdo, é você rejeitar o amor de Deus. Deus está te chamando para você crescer na fé, para você aprender mais da palavra. Ele está te chamando porque Ele tem planos, a gente já viu isso, tem planos para cumprir através da sua vida, mas você não dá ouvidos, você rejeita o amor de Deus, sabe, você desconsidera o fato de Jesus ter morrido por você, ter sangrado até a morte por você, de ter sido tão humilhado. Cuspiram em Jesus, maltrataram Jesus, tudo isso por tua causa, por minha causa. Quando você rejeita Jesus, quando alguém te chama para vir à igreja, para você crescer na fé, para você participar de uma célula, e você rejeita, você está desconsiderando todo o sofrimento de Jesus, sabe? Então, esse é o pior pecado de todos eles. Bom, gente, vamos lá então, para a gente encerrar aqui. A pergunta é, você já nasceu de novo? O que é nascer de novo? Nascer de novo é você ter certeza de que você entregou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. É ter certeza de que o Senhor já derramou sobre a sua vida o seu sangue. É ter certeza do perdão, é ter certeza de que, sabe, o Senhor já mudou a sua história, você já nasceu de novo, você já não é mais a mesma pessoa, sabe? Isso é que é importante, é você ter certeza que nasceu de novo. Na página 26, para a gente encerrar, a gente vai ler aqui uma historinha contada por Jesus sobre o fariseu e o publicano. O fariseu era um religioso, o publicano era um cobrador de impostos. Vamos lá, eu vou ler aqui na apostila. Jesus disse que havia certo fariseu que se sentia suficientemente religioso no seu modo de viver e achava que não tinha pecado algum. Não havia vergonha nem remorso nele. Quanta gente é igual esse fariseu, né? Tem gente que acha que não tem pecado, não. Tem gente que acha que tá perfeitinho, tal. Eu conheço um monte de gente assim. Em sua oração, o fariseu dizia, você pode conferir na sua Bíblia em Lucas, capítulo 18, versículos 11 e 12. O fariseu dizia em sua oração, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Porque eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. Entretanto, havia também um homem chamado publicano que se sentia envergonhado pelos seus pecados e pelo seu modo de vida pecador. Não teve nem coragem de entrar no templo e ficou do lado de fora orando. E este publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olha o que disse Jesus, meu irmão. Digo-vos que este, o publicano, aquele que nem teve coragem de entrar no templo, aquele que disse, eu sou um pecador, desceu justificado para a sua casa, e não aquele fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Entendeu?
Então, muitas vezes você vê as pessoas dizendo: ah, mas eu vou à igreja, eu uso roupa assim. Não tem nada a ver. Você vai aprender muito isso aqui no treinamento. Você quer ser salvo, tem que rasgar teu coração. Você tem que chegar perto de Deus como esse publicano. Senhor, eu sou um miserável pecador. Eu preciso do teu socorro. Só mesmo pela tua graça, só mesmo pela tua misericórdia, eu não serei consumido. Lê na apostila essa oração que tem no finalzinho aí, né? Senhor, venho diante de ti sem nenhum mérito próprio e tal. A tua palavra me tornou consciente de que sou pecador. Pequei contra meu próximo e contra minha própria alma. Tenho pecado nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Depois você lê aí na apostila. Sabe, nasça de novo, meu irmão. Tem que nascer de novo. Você tem que pegar o teu coração, abrir mão dos seus conceitos, valores. Você tem que se rasgar diante de Deus, dizer: Senhor, eu quero ser uma nova criatura, em nome de Jesus. Deus te abençoe.